Vamos lá. Hoje a gente vai dar uma olhada em uma das passagens mais intensas e, sinceramente, mais confusas do Evangelho de Marcos. É uma história que tem de tudo: crise em família, acusação de loucura e até um tal de pecado que dizem não tem perdão. E o ponto de partida é logo essa pergunta que é bem chocante. A gente não está falando de inimigos ou de pessoas de fora, não. Estamos falando da mãe e dos parentes mais próximos de Jesus. O que será que aconteceu para eles acharem que ele tinha, sei lá, perdido o juízo? É essa pergunta que dá o tom de toda a cena. Para a gente entender o que está rolando, a gente precisa primeiro imaginar o cenário. O texto descreve uma multidão caótica, sabe? Tanta gente, uma confusão tão grande que Jesus e os discípulos não conseguiam nem parar para comer. A coisa estava bem fora de controle. E é no meio dessa confusão toda que vem essa declaração que é uma bomba. A família dele não aparece para dar um apoio, não. Eles vêm para prendê-lo, para tomar as rédeas da situação. E a justificativa, eles achavam que Jesus estava fora de si. É essa a faísca que vai acender todo o conflito que vem a seguir. Agora, espera um pouco. Antes da gente seguir, vamos ter que resolver uma dúvida que sempre aparece aqui. Quem são esses irmãos? Esse é um ponto que gera debate há séculos. E a resposta, na verdade, está na linguagem da época. O pulo do gato está aqui como uma fonte da Canção Nova aponta. O aramaico, que era a língua que Jesus falava, não tinha uma palavra específica para primo, sobrinho, etc. A palavra ar, que a gente traduz como irmão, era usada para todo tipo de parente próximo, todo o clã da família. E isso não é só uma teoria não, tá? O Antigo Testamento está cheio de exemplos práticos disso. Abraão chama o sobrinho dele Ló de irmão. Labão faz a mesma coisa com o sobrinho Jacó. Isso mostra que era super comum e normal usar a palavra irmão para falar de um primo ou qualquer outro parente. Certo. Entendido isso, vamos voltar para a cena. Porque a família não era o único grupo ali. Os líderes religiosos, os mestres da lei, também estavam presentes. E bom, eles tinham as próprias acusações. E eram ainda mais sérias. E essa tensão toda não surgiu do nada, né? Na verdade, foi uma escalada. Uma análise da PUC-SP mostra isso direitinho. Começou com acusações de blasfêmia, depois vieram as críticas por quebrar tradições, e agora a coisa chegou num nível bem mais grave, com a família e os escribas fazendo acusações pesadíssimas. E aqui tem um detalhe que mostra bem a mentalidade da época. A família diz que ele é um fanático, que ele saiu de si, a palavra em grego para isso é exístamin. Já os escribas dão um passo além, dizem que ele está possuído. Naquele contexto cultural, como a fonte da PUC-SP explica, a linha entre loucura e possessão demoníaca era muito, muito tênue. É justamente em resposta a essa acusação de possessão que Jesus faz um dos seus alertas mais severos e talvez mais mal interpretados, a tal da blasfêmia contra o Espírito Santo, que muita gente chama de o pecado imperdoável. Para a gente tentar desvendar esse mistério, vale a pena recorrer a uma análise acadêmica mais aprofundada. Este artigo da PUC-SP vai fundo no texto original em grego para ajudar a gente a enxergar além da interpretação mais superficial. Então, qual é a grande sacada aqui? A visão mais comum foca num ato específico, tipo falar uma frase errada, mas essa análise mais profunda sugere outra coisa. Não se trata de uma palavra dita num momento de raiva, mas sim de uma condição, um estado permanente de um coração tão fechado que passa a chamar o bem de mal e o mal de bem. A pessoa se fecha de tal forma que o perdão se torna impossível, porque ela mesma se recusa a reconhecê-lo. Essa tradução alternativa que está lá no artigo da PUC-SP pega essa ideia perfeitamente. A falta de perdão não é um castigo que vem de fora, mas a consequência natural de estar se sujeitando sempre ao erro. É uma rejeição contínua, não um deslize de um momento. E é exatamente aqui que Jesus conecta todos os pontos. Depois de lidar com as acusações da família de sangue e dos líderes religiosos, ele vira o jogo e redefine completamente a ideia de pertencimento. Quando a família dele finalmente consegue chegar perto, ele olha para as pessoas que estão ao seu redor e solta essa frase transformadora. Veja bem, ele não está rejeitando a família, mas sim expandindo a definição de família de uma forma radical. A família de verdade não é mais definida pelo sangue, e sim por uma sintonia espiritual. E aí que tudo se encaixa. Fazer a vontade de Deus exige um coração aberto, receptivo. É exatamente o oposto daquele coração endurecido, fechado, que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. A nova família é formada por quem escolhe essa abertura, e não o fechamento. São os dois lados da mesma moeda. E isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta bem profunda para refletir.
Essa passagem nos desafia a pensar sobre onde a gente encontra a nossa verdadeira comunidade. O que significa criar laços baseados em valores e um propósito em comum que vão além das conexões que a gente simplesmente herda pelo sangue. É uma ideia muito poderosa sobre escolha e sobre onde de fato a gente pertence.